Programa Espírita Quarta Dimensão. Penso, logo existo. É uma frase dita pelo filósofo francês René Descartes, que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Em alguns exercícios que visam promover o relaxamento do corpo, algumas pessoas costumam dizer: não pense em nada. Isso é um erro. O pensamento é um contínuo de criações. Não existe mentes vazias, querido telespectador. O que existe são universos mentais. E o que podemos fazer? Criar para substituir. Pense em coisas boas. Busque agir de conformidade com os seus bons pensamentos e tudo estará em paz à sua volta. Pensar positivamente gera clima de felicidades. Por isso, sejamos felizes. O Quarta Dimensão já começou. Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion, foi um astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês. Camille Flammarion também é notável por ter sido um dos primeiros pesquisadores psíquicos espíritas, tendo desenvolvido extensa atividade nessas áreas. Ele afirmou que acreditava em telepatia, duplo etérico, teoria da fita de pedra e raras manifestações mediúnicas. Abordou o espiritismo, a pesquisa psíquica e a reencarnação do ponto de vista do método científico, escrevendo: é somente pelo método científico que podemos progredir na busca da verdade. A crença religiosa não deve tomar o lugar da análise imparcial. Devemos estar constantemente em guarda contra as ilusões. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Jéssica Vieira, Sociedade Espírita Lírio do Vale, participando sempre aqui do nosso programa, dando aquelas suas dicas de saúde, agora com mais intensidade aqui no nosso bloco Revelações no Tempo e no Espaço. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, sim. Boa noite, Douglas, para você e para você aí de casa também. Tudo bem. Vocês estão vendo que são dois jovens aqui comentando um assunto que alguns dizem: não, esse assunto para velho comentar, porque tem inúmeras experiências. Que nada. A juventude de hoje está antenada no que está acontecendo no mundo. Até porque tudo é precoce hoje em dia, tudo é precoce. As pessoas estão namorando cedo, estão casando cedo, estão divorciando cedo, não estão tendo paciência uns com os outros, Jéssica, olha só. Mas aí qual é o nosso papel? Esclarecer, porque todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E o tema de hoje é família, a família nossa de cada dia, porque existem algumas almas rebeldes dizendo aí que estão na família errada. O que aconteceu? Será que Deus está começando a escrever por linhas tortas aí, não está sabendo administrar sua criação? Só que não é bem assim. E o Livro dos Espíritos traz, como sempre, esclarecimentos para nos acalmar e também acalmar aquelas almas rebeldes ao nosso lado. Para ser fiel ao nosso assunto, vamos aqui, questão 204. Questão 204 do Livro dos Espíritos. Já que tivemos muitas existências,
Nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Isso é para você, meu amigo e minha amiga. E eis a resposta dos imortais. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às nossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Jéssica Vieira, vamos fortalecer ainda mais o assunto e sempre nós estamos trazendo o assunto para cá. Nós não estamos reunidos pela primeira vez com as pessoas, né? Não, Douglas, esse vínculo já vem de eras e eras. E sobre essa temática, tem uma frase que ela diz que de nada vale o sucesso na vida diante do fracasso no lar. Então, o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas, elas estão sim muito focadas, muito dedicadas, muito empenhadas em buscar o sucesso em diversas áreas da sua vida, por exemplo, a área profissional, a prosperidade financeira, é algo que as pessoas estão buscando cada vez mais, e isso é sim muito válido, porque nós, enquanto espíritos, viemos também nessa encarnação para evoluir intelectualmente, mas nós não podemos negligenciar também as nossas relações pessoais. Sim. Então, esse mesmo empenho que nós temos em buscar evoluir na nossa profissão, buscar o sucesso financeiro, a gente precisa pegar esse mesmo empenho, essa mesma dedicação e colocar também no desenvolvimento das nossas relações pessoais. Até porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e falhar justamente na nossa missão mais importante, que é nos ajustar com aqueles espíritos que nós mesmos escolhemos reencontrar nessa encarnação. Sempre nós falamos aqui que você não pode comprar a ideia de que você nasceu para sofrer e nasceu para pagar alguma coisa. Não. O entendimento hoje já é outro. Nós nascemos para dar continuidade a uma evolução que se iniciou nos elvos do tempo, como diz aqui os imortais. E as pessoas que estão conosco nos conhecem muito bem. Sabe por quê? Porque já tivemos vivências anteriores. Que fique muito bem claro para você, querido telespectador, você que está conhecendo agora o Espiritismo. A lei da reencarnação, ela é um fato já comprovado cientificamente, inclusive pelas famosas terapias de vidas passadas, nos dando conta que se nós continuarmos nessa mesma labuta de intrigas e brigas, a gente vai nascer novamente com a pessoa. Então, aí fica aquela dica, né, Jéssica? Em vez de nós nos reconciliarmos enquanto caminhamos de fato com as pessoas, para que brigar, não é verdade? Verdade. Douglas, quando a gente entende que nós não nascemos para sofrer, a gente começa a ter um entendimento de muita coisa. E que Deus é amor. Então a gente começa a ampliar a nossa visão, o nosso entendimento. Então é claro que são raras aquelas famílias do comercial de margarina, que todo mundo se dá bem. E é uma realidade sim que muitos de nós estamos em famílias nas quais a gente reencontra desafetos do passado, que já viveram com a gente em outras épocas. Tem certos sentimentos de animosidade, certas antipatias, mas quando eu entendo que eu não nasci para sofrer, eu vou buscar um entendimento. Por que eu reencarnei com essa pessoa? O que é que Deus espera de mim dentro dessa reencarnação? Qual é o meu papel dentro desse núcleo familiar? E por isso que eu digo que isso não vai acontecer como que por milagre. A gente precisa se empenhar em buscar um entendimento e também lapidar as nossas emoções, até porque a gente vai continuar reencontrando essas pessoas. Então não é melhor que na próxima reencarnação a gente já tenha se ajustado do que ficar prolongando um sofrimento? Você quer ver um exemplo à luz da ciência humana? A questão da hereditariedade. Algumas doenças, elas atravessam gerações. Então, exemplo, pessoas assim que têm a diabetes. Diabetes, às vezes, dizem que é hereditário. Meu pai, minha mãe teve tudo mais. Outras doenças hereditárias. Mas sabes o que é essa hereditariedade? É justamente os vínculos.
as pessoas que se alimentam de um mesmo problema há gerações. Por isso que elas vêm ao longo de várias reencarnações buscando se ajustar, trazendo no corpo de carne as marcas dos equívocos do passado. O Espiritismo esclarece que essas doenças ditas hereditárias, elas têm um tempo para ficar ali, junto àquelas almas que têm compromissos. Nós, enquanto divulgadores do Espiritismo, nós estamos quebrando essa fala de que não, meu pai teve, meu avô teve e eu vou ter. Negativo, pode parar com você. Certas doenças hereditárias podem parar com você, porque as pessoas que adquiriram isso ao longo são almas que você conhece. De repente, um vício milenar de comportamento, você acresceu de moralidade, o problema acaba. Inclusive, Jéssica, a própria neurociência vem colaborando com isso, dizendo que algumas doenças hereditárias, elas conseguem paralisar o seu ciclo de geração a geração. Isso é uma verdade, não é? Para esclarecer que hoje em dia a gente nem trabalha tanto a ideia de genética, e sim de epigenética. Ou seja, o nosso gene é como um interruptor de luz. Pode ser que o meu pai tenha tido, o meu avô tenha tido, mas é como um interruptor de luz no meu corpo. Eu posso passar a minha reencarnação inteira sem acionar esse interruptor de luz, sem acionar essa doença. Então, a doença ela não é causada só por genética, ela é causada por uma série de coisas. Então, eu posso sim, através das minhas escolhas e dos meus comportamentos, parar em mim uma doença. Isso realmente é científico. Não, a genética não é mais uma sentença, eu vou ter que ter, não. Até porque hoje em dia a gente trabalha a ideia da epigenética. Olha só, reencarnação, ciência da atualidade. Então você não pode cair naquelas reclamações continuadas. Essa família não me pertence. Não, pertence. Esses vínculos que estão com você lhe pertencem. Mas você não nasceu para continuar, que é o português claro, Jéssica. Não vão continuar a sem vergonhice dos erros. Não, você não nasceu para continuar a sem vergonhice dos erros. Você nasceu justamente para ajustar. Tanto é que um outro ditado que vai começar a desaparecer, já está desaparecendo em algumas bocas. Tem gente que diz assim, santo de casa não faz milagre. Faz sim, porque a alma que está com você, ele conhece muito bem. Tem gente que até de uma forma muito intuitiva diz, olha, já te conheço, olha, há muito tempo. Quem é que vai nos consertar? A alma que está ao nosso lado. Por quê? Porque já nos conhece há bastante tempo. Então, família, nós temos que valorizar sim. Porque se eu desprezo as almas que estão ao meu lado, que me acompanham há várias gerações, automaticamente eu vou sofrer a solidão numa próxima reencarnação. Você já parou para pensar que tem muita gente que mora só, que sofre o terror da solidão, da depressão? Mas por quê? Deus não criou almas para elas? Não, somos uma família. Mas o que aconteceu? Não valorizou a companhia em existências passadas, pela lei do ajuste, fica morando só para refletir o comportamento. E eu conheço bastante gente que diz assim, não, eu sinto uma tristeza por não ter família, mas à luz do Espiritismo, eu fiz alguma coisa por merecer isso. Mas eu vou trabalhar para que realmente eu reconquiste o meu espaço diante daquelas almas que estão ao meu lado, precisando de mim. Então, valorize o fator família, não é, Jéssica? Isso mesmo. Isso. E como o programa Espírita Quarta Dimensão é um programa de esclarecimento e da família paraense, por que não dizer mundial, vamos continuar nesta aprendizagem. Valorize quem está do seu lado. As situações são as mais diversas, mas busque entender que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E falando em felicidade, vamos continuar o nosso momento de aprendizagem, mas de uma outra forma, com a alegria contagiante do Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto.
Residencial e Pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à Praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Ouça todos os sábados às 18 horas o programa espírita A Voz do Consolador, um programa para toda a família. Espíritos existem? Vida após a morte. Como entender? Reencarnação é um fato mesmo? E vida em outros planetas? Como provar? Isso e muito mais, trazendo assuntos atuais analisados à luz da doutrina espírita. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Aí, galerinha, boa noite a todos vocês. Boa noite, Kisuko. Boa noite, Chantilly. Boa noite, vovó Tatá. Meu filho, boa noite a todos. Boa noite, Chantilly. Vovó, a senhora trouxe a sua sombrinha? Ainda não tá chovendo aí, ó. Ainda não. Nós estamos aqui da Praça São Sebastião. Legal, né? Que maravilha, né, vovó? Legal, tô adorando. Ok, vamos dar uma volta com a vovó, depois a gente volta. Vamos lá, vovó. Tchau, gente. Tchau. Você não sabe? Então fique sabendo! O cérebro é, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano, principal componente do sistema nervoso central. Para entender melhor o seu funcionamento, é necessário saber como o sistema nervoso, na qual o cérebro faz parte, é organizado. O sistema nervoso é dividido em dois tipos, em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo humano é composto por cérebro, tronco, encefálico e cerebelo. O cérebro funciona como um computador central, na qual coordena todas as ações do nosso corpo. O tronco encefálico é a região do encéfalo que fica entre o cérebro e a medula espinhal. É a porção mais primitiva e que responde a estímulos involuntários, como, por exemplo, controle da respiração, movimento dos olhos, pressão arterial, sono e vigília, sede e fome, entre outros. Já o cerebelo é o órgão que fica posterior ao cérebro e é responsável principalmente pelo equilíbrio do indivíduo, além de atuar na coordenação muscular. O sistema nervoso central se comunica diretamente com o sistema nervoso periférico, que são basicamente formados por nervos, gânglios e terminações nervosas. Toda essa comunicação entre o sistema nervoso central e o periférico ocorre graças às células funcionais, chamadas de neurônios. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente, boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos falar dos inúmeros recursos tecnológicos que tem no plano espiritual para beneficiar encarnados e desencarnados. Então, vem comigo! Aparelho de condensação do oxigênio. É oxigênio ativo ou ozonização, sendo obtido pela ionização do oxigênio ambiental, ao se remover poluentes do ar e destruir vírus, bactérias e fungos localizados nos planos físicos e espiritual. Ao ganhar ou perder elétrons, o átomo produz íons. Assim, o oxigênio ativo deixa o ar puro e saudável. O psicoscópio.
O psicoscópio é um aparelho existente no plano espiritual, que observa as qualidades das vibrações mentais emanadas de encarnados e desencarnados, caracterizando os mais íntimos sentimentos de que são portadores aqueles que a eles são submetidos. Condensador ectoplasmático. Imagens da mente do desencarnado manifestante são projetadas na tela desse aparelho pelas emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas, captadas dos trabalhadores de ambos os planos de vida, mostrando como imagens acontecimentos de vidas passadas do comunicante. Aparelhos magnéticos de contato mediúnico. Médiuns com mandato mediúnico, conquistado pela dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo, podem portar um pequeno aparelho, instalado pelos benfeitores espirituais, que o mantém sintonizados entre si. Amplificador de voz. Minúsculo instrumento que permite que as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual, permitindo que os desencarnados que estão fora da sala acompanhem as atividades no grupo. Aparelho para emissão e recepção de imagens. É utilizado no plano espiritual para se estabelecer comunicação urgente, como em situação de emergência, durante o atendimento a um encarnado que se encontra em processo obsessivo. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Aí, galerinha, retornando agora, Leio Kisuko. Pra apresentar o Clip Show. Isso, e o Clip Show de hoje é Trocando de Roupa. Do Cancioneiro Espírita. Fala sobre reencarnação. Interessante, bora ver, bora ver. Vamos lá, roda o clipe. Finalizando aqui o nosso quadro infantil, mandar um abraço pra dona Nazaré Matias. Nazaré, pro Beethoven. Pra Mônica. Jacira, Thiago e toda a galera que assiste o nosso programa, né? Afinal de contas,
Nós estamos aqui para fazer a alegria de vocês! Tchau! Olha que coisa legal, vem ver um palhaço de perna de pau. Pula, 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 uma perna só, vira pirueta. A tranquilidade é muito importante para nosso estado de espírito, porque nos aproxima dos amigos espirituais que nos auxiliarão no ambiente de trabalho, no lar e nas relações interpessoais. Joana de Ângeles, em Dimensões da Verdade, cita Marco Aurélio, que, se referindo à tranquilidade em sua meditação, define tranquilo como um espírito bem ordenado, significando que calma e paz decorre de um estado de ordem, boa disposição, certeza interior, que se reflete exteriormente nas atitudes seguras e harmônicas. Devemos sempre procurar essa harmonia interna para que nenhuma perturbação nos abale e cubra a nossa visão para as oportunidades que nos é dada e para as maravilhas de Deus. Por isso, trabalhar a paz interior é muito importante para que possamos tomar decisões equilibradas sem precipitações, fortalecendo-nos para cumprir nossos deveres com determinação e boa vontade. Seja nos bons momentos ou nas dificuldades, manter a tranquilidade proporcionará condições para resolvermos problemas de qualquer natureza e abrindo campo à inspiração dos amigos espirituais, que nos darão forças para solucionar nossos problemas. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem.